Ok, tô vendo gravando aqui, nervoso, porém vou começar. Bom, fala galera, eu sou o Danilo, membro do Minervas faz um tempão aí, que nem a galera falou. E eu vou aqui falar para vocês um tópico que eu gosto bastante de falar sobre, é um tópico que eu gosto de estudar, porque tipo, me faz meio que me entender melhor. É um tópico bem subjetivo mesmo, mas eu espero que vocês saiam daqui com um entendimento melhor, tanto de como vocês funcionam, quanto de como vocês podem funcionar melhor, pelo menos no quesito aprender, né? Então é um Aprendendo a Aprender edição quarentena. Slide preto e branco mesmo, eu vi que teve algumas meninas do Minervas que fizeram com a paleta de cores certinho. Eu fui bem no modo minimalista, você pode dizer, mas enfim. Aqui estão algumas coisas que a gente vai ver hoje, né? Primeiro, como que a informação chega na nossa cabeça, né? O que que é uma informação, o que que é o que você aprende na prática. Depois a gente vai falar como que a gente mantém essa informação lá, né? Não esquecer alguns dias antes de uma prova, por exemplo. Pelo menos no caso de universidade a gente pensa em prova mais, mas também para a vida. Por falar em vida, o terceiro ponto são armadilhas, são coisas que você acaba fazendo sem perceber e que fazem com que o seu aprendizado não seja o melhor que ele pode ser. E por fim, um tópico sobre como você pode se aprofundar mais num tema. E, poxa, antes de mais nada, pô, como bom programador, a gente sempre começa no item zero, então eu vou falar um pouquinho sobre mim antes de mais nada. Meu nome é Danilo, Danilo Colares, tá no nome aí, mas enfim. Eu sou estudante de ciência da computação, além de ser membro da área de comunicação do Minervas, e atualmente sou gerente de projetos na JCM, né? Vai ter uma participação especial, a princípio, do meu pássaro, porque toda vez que eu fico falando em chamada, ele fica piando aqui no fundo, então vocês vão ouvir bastante disso. Dilemas de palestras à distância, mas faz parte, né? E, poxa, eu estou me apresentando aqui não é por nada, é porque, assim como é importante saber o que eu sou, também é bom saber o que eu não sou. Eu não sou nenhum tipo de coach, eu não estou aqui para ficar falando, tipo, entre aspas, papo motivacional. Os conceitos que eu vou puxar aqui, embora sejam subjetivos, também são baseados em ciência, então não é abobrinha, confie. Mas ao mesmo tempo eu não sou nenhum especialista no tópico, eu não sou formado nesse tipo de área, eu sou um mero estudante de computação, né? E o último, pô, por mais que eu queria, eu não sou um gênio que usa isso aqui para poder aprender tudo numa velocidade incrível. Eu gostaria muito, minha vida seria muito mais fácil, mas, pô, não rola. E também, o que esse bate-papo não é? Ele não é um atalho para o sucesso acadêmico e profissional. A gente está aqui mais para a gente entender como nós funcionamos e como a gente pode funcionar melhor. Não é nenhum tipo de três passos para a vitória. Eu adoraria que fosse, mas eu não tenho essa capacidade. E também não é um guia passo a passo para se aprender de forma eficiente. Cada pessoa funciona do jeito que ela funciona, cada pessoa tem uma rotina diferente. Eu não posso esperar que vocês vão fazer tipo, um passo a passo específico, porque cada qual com a sua rotina, cada qual com seus desafios e tal. E isso aqui é mais uma guia de como vocês podem atuar melhor. Então, poxa, vamos partir para como a informação chega no cérebro. Tá todo mundo me ouvindo? No último, eu fiz uma apresentação um pouquinho mais cedo e a internet estava bem ruinzinha. Eu tô vendo os sims no chat, estou sim, beleza, ok. Vou continuar aqui então. Show. Uma informação chega no cérebro. Quando a gente pensa em informação, a gente tem que pensar bem cientificamente, né? Então, informações são aquelas sinapses que o seu cérebro faz, as conexões entre os seus neurônios. E quanto mais você tem, mais informação tem no seu cérebro. E quanto mais você exercita elas, mais elas ficam lá, né? Então, pô, como que você meio que forma um neurônio? Como você cria essa conexão na cabeça? Primeiro, antes de mais nada, um jeito bom de entender a memória sensorial é pensar que os seus sentidos e o jeito como você interpreta é o jeito como o seu cérebro faz uma interface com o mundo. Então, pô, o tato, olfato, visão, audição e o último que eu esqueci o nome agora. Esses sentidos, eles são o jeito como você vai trazer coisas que estão no mundo real e vai interpretar eles na sua cabeça. Então, acho que, pô, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é um pombo. Vocês acabaram de ver um pombo aqui, isso entrou pelos seus olhos para sua cabeça e agora vocês estão com ele
na cabeça de vocês. Vocês estão pensando num pombo agora. Depois entra na memória de curto prazo. O que é a memória de curto prazo? Ela é algo que não vai ficar com você para sempre, não tem o propósito de ficar com você para sempre, mas ela é importante para um momento pontual. Um exemplo da vida é quando, sei lá, eu estou aqui e a minha mãe pede para eu comprar alguma coisa na padaria. Eu tenho que lembrar quais coisas são, qual padaria ir, qual o melhor jeito de ir lá, não esquecer de, sei lá, sair de máscara, limpar a mão, todas essas situações. Mas no final das contas eu não vou estar com 90 anos pensando que um dia eu comprei uma baguete na padaria, tá ligado? Esse é o propósito da memória de curto prazo. É tipo, coisa que você vai precisar pontualmente, mas não necessariamente para frente. E, pô, um exemplo de memória de curto prazo é o mesmo pombo, eu vou estar usando ele na apresentação e é melhor vocês se acostumarem com essa fofurinha aqui. E, por fim, a gente entra na memória de longo prazo. A memória de longo prazo é o ovo da galinha dos ovos de ouro. É onde você gostaria, idealmente, que o seu conhecimento fique, né? Porque é onde você vai poder armazenar, tipo, o máximo de coisa e é onde você não esquece, basicamente. São as memórias que são importantes e necessárias para você. E tá até aqui no próximo slide resumidinho. Eu literalmente usei os mesmos exemplos, olha só, eu nem tinha planejado isso. Mas enfim, as memórias de longo prazo são justamente, pô, memórias e informações que são necessárias para sua vida, são as coisas importantes. E eu quero que vocês tenham em mente que importante e necessário são palavras-chave nisso aqui. O que eu quero dizer com isso? É, eu vou usar um exemplo da minha vida mesmo, e eu quero que vocês peguem o importante e necessário a partir disso. Cara, quando eu estava nos longínquos tempos do ano passado, quando não tinha toda essa pandemia, toda essa situação que a gente está vivendo agora, eu ia para a faculdade de ônibus. E logo era extremamente importante e necessário para mim eu lembrar qual ônibus eu ia pegar, quais ônibus, pô, me levam pro fundão, que é da onde eu sou, ah, da onde eu tenho aula, no caso, né? Quais ônibus não vão para o fundão e eu não devo pegar, e quais ônibus parecem que são os meus ônibus, mas na verdade vão me levar para Duque de Caxias ao invés do fundão. Esse exemplo com certeza não é um exemplo que aconteceu de verdade. Então, a ideia do importante e do necessário são coisas que você está vendo constantemente e que se mostram importantes na sua vida por, é, por situações que você enfrenta. Então, quando a gente pensa em estudo, se o seu estudo, se as coisas que você quer aprender não são constantes para você e você não está sendo constantemente desafiado a saber o que elas são, elas não são importantes e não são necessárias para você. E você acaba esquecendo, por exemplo, logo depois da prova que você vai fazer, ou pior do que isso, logo antes. Então, entendam o que é importante, o que faz algo ser importante, o que faz algo ser necessário para você, porque sabendo isso e transformando o que você quer aprender em algo importante e necessário, você vai estar fazendo essa informação ser mais propensa a ser armazenada na memória de longo prazo, o que é, pô, muito importante. Mas, beleza. A gente quer chegar lá. Como é que a gente chega na memória de longo prazo, né? Para começo de conversa, como que vocês estudam? Porque o jeito que a gente estuda define muito do que a gente está aprendendo, né? Mas o jeito que você estuda, ele pode ou não ser efetivo, mas depende de uma outra coisa que, pô, é gramaticamente parecida, mas é bem diferente, que é o jeito que você aprende. E para isso eu trago para vocês dois tipos de aprendizado, que é importante que vocês tenham em mente aqui, que é o aprendizado ativo versus o aprendizado passivo. Eu posso dar exemplo todo dia, mas o importante de vocês entenderem é que o aprendizado ativo é aquele aprendizado em que você está engajando com o que você está aprendendo, você está constantemente se desafiando a lembrar das coisas que você aprendeu e você está manipulando esse conhecimento para formar outras coisas. Então, pô, o caso do meu ônibus, eu estava constantemente sendo desafiado porque aparecia um ônibus que era o mesmo número, mas me levava para Duque de Caxias ao invés de me levar para Fundão, entendeu? É, no aprendizado ativo, você efetivamente usa o que você aprendeu, você não necessariamente só sabe e pronto, você está constantemente exercitando aquilo. Então, envolve muita prática, muito teste, muito erro, muito teste, erro, prática. E sempre, assim, não praticar só por praticar, mas, tipo, praticar procurando entender onde você tem falhas no seu raciocínio, onde você está indo bem e por que você está indo bem. O porquê das coisas é muito importante. E exemplos de coisas que são ativas no seu aprendizado são exercícios,
são, pô, tentar explicar para alguém como alguma coisa funciona. É um exercício muito ativo porque você não está aprendendo por você mesmo, você está aprendendo para outra pessoa e por não saber como essa outra pessoa interpreta informações, você fica, cara, ok, eu tenho que garantir que eu sei não só entender tudo, mas também trazer isso para uma linguagem que uma outra pessoa possa entender. Eu vou entrar um pouquinho mais nesse ponto depois, porque ele é muito legal. Mas, pô, um jeito bom de explicar para alguém como funciona é fazer uma apresentação sobre o tema. Olha a metalinguagem como ela vem. É engraçado porque é um tópico que eu gosto bastante e toda vez que eu revisito ele, toda vez que eu sou convidado para falar sobre, eu aprendo uma coisa nova. Então, é um jeito muito bom de se manter ativo. Você está constantemente se desafiando a trazer algo novo para um tema que parece já fechado, né? Aprender uma parada que é muito tácita, mas por causa disso ela tem muita novidade, né? Tem muita coisa que você pode fazer diferente. E a contraponto disso, você tem aprendizado passivo, que é, pô, só consumir o conhecimento, você não interage com ele, você só vê, você só. Você, de certa forma, fica limitado ao lado sensorial até o de curto prazo das coisas. Então, por exemplo, ler vários livros e artigos sobre um certo tópico, mas não necessariamente trabalhar ele na sua cabeça, você só lê mesmo. E os exemplos que eu citei ali embaixo, ou seja, ler, assistir videoaulas, fazer exercícios até, todos eles podem ser ativos. A questão é, quando você está sendo passivo no seu estudo, é quando você só consome ele e você não interage com aquilo, sabe? É, eu digo que é bem subjetivo porque não tem nenhum tipo de ação que faça com que você seja ativo. Vem uma ideia mesmo de tipo, você interpretar o que você está aprendendo de uma forma diferente. Então, poxa, tá carregando? Ok, carregou. Dois jeitos em forma de GIF. Eu adoro esse GIF do Sherlock, ele é maravilhoso para explicar como você pode estar lidando com as coisas de forma ativa. Porque o que acontece? Eu não vou entrar em detalhes do episódio da série, eu recomendo muito ela, inclusive, vejam, mas a ideia é, ele tem um mistério para resolver, ele tem uma palavra-chave desse mistério que é liberdade. Aí ele, tá, beleza, como que liberdade se encaixa nesse contexto? Aí ele tenta primeiro Liberty Bell, que eu não lembro exatamente o que é, mas eu lembro que era importante para o caso na situação. Ele testa, vê que não faz sentido, depois ele tenta aquele negócio de liberdade, igualdade e fraternidade, para ver se também fazia sentido com o contexto. Ele não consegue, vai partindo para outras opções. E tá, você não precisa estar fazendo movimentos malucos com a mão, ao mesmo tempo que você mexe com as palavras na sua cabeça, mas vocês conseguem ver o ativo por trás disso? Ele está efetivamente testando, vendo que não faz sentido, se corrigindo, mudando a adaptação, e isso é muito diferente do jeito passivo, em que você só fica lá. Você tá lá, você tá vendo, você pode ter um livro com conteúdo, mas se você não tá botando a sua cabeça para trabalhar, entre aspas, você não tá aprendendo isso do melhor jeito. Você está só, de certa forma, memorizando e ainda memorizando de um jeito não tão bom. Então, aprendizado ativo sempre é a dica do dia. Outra coisa boa sobre aprendizado ativo: reconhecer versus relembrar. Aí eu quero até aproveitar e eu quero saber de vocês qual que vocês acham que é melhor, assim. Não necessariamente precisa do porquê, eu só tô curioso mesmo de o que vocês acham, então pode escolha um e mandem aí no chat. Eu tô curioso. Vou dar um tempinho, tipo uns 2 minutinhos. Sei lá. Não, 2 minutinhos é muito longo, mas enfim. Lembrar, tô vendo reconhecer, reconhecer. Reconhecer acho melhor. Ok, ok. Vários reconhecer. Beleza. Um relembrar ali, legal. 2. Bravo, ok. Então, reconhecer é uma atividade que precisa de um gatilho específico. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo muito besta, mas você vê um sofá, você olha para ele, você vê a estrutura dele e você fala, putz, é um sofá. Legal, bacana. Acabou o processo de raciocínio aí. O reconhecer acaba se tornando um pouquinho mais limitado porque ele precisa desse gatilho, entendeu? Então, quando você quer puxar o conhecimento de sofá da sua cabeça, se você só reconhece sofás, se eu te der uma charada e falar, pô, o que é o que é? Pessoas sentam, é, dá para mais de uma pessoa sentar, geralmente fica numa sala de estar, você não vai necessariamente usar um gatilho para poder tirar o sofá da sua cabeça. O que você vai fazer é ver com conhecimentos que você já tinha antes de lugares que você já foi e tentar associar eles para poder encontrar um item comum, que no caso vai ser sofá. Então, trazendo isso para um exemplo mais prático, para um exemplo mais real. Quando você está fazendo uma prova,
e você estuda fazendo vários exercícios, muitas vezes você está acostumado com um certo formato de exercício, uma certa fórmula que vai aparecer, que vai ativar esse gatilho na sua cabeça que, putz, era esse o conhecimento que eu preciso para poder fazer esse exercício. Mas aí vem aquele teu professor cabeça de matemática e te dá uma, sei lá, Joãozinho atravessou a rua, sei lá o quê, tipo, ele quebra a expectativa sua de ver uma fórmula e você não sabe mais como resolver o problema, porque você não reconhece mais o problema. Ao invés de você pegar a, um enunciado, né, ou as circunstâncias do problema na vida real, e você tentar traduzir isso para conhecimentos que você tem, que é o relembrar. Então, sempre lembrem-se de se lembrar, porque reconhecer tem seus méritos de verdade, mas relembrar ativa muito mais outras áreas do seu cérebro e faz com que você pense fora da caixa. E é um jeito bastante ativo de estar lidando com conhecimento. E, poxa, por fim, sei lá, técnica secreta que eu posso apresentar para vocês, olha ele de novo. Que coisa fofinha. É a terceira vez que vocês estão vendo ele, vocês provavelmente repararam que ele não tem dedinhos numa pata. Mas enfim. Por que eu estou usando um pombo numa apresentação de aprender a aprender, cara? Então, reparem que nesse lindo gráfico, que com certeza não é interpretativo, o pombo ele foi exposto para vocês em momentos diferentes e de uma forma espaçada, tipo, constantemente aumentando o espaço que vocês viram ele, para quando vocês estavam prestes a esquecer que o pombo estava na apresentação, ele aparece de novo. Isso não é nenhum tipo de coincidência, né? Porque eu gosto de passarinhos, embora eu goste, tanto que eu tenho um. Ele está bem quietinho e comportado hoje, eu estou feliz. Mas é porque um método de aprendizado que existe, que é bem comprovado, é justamente o de repetição espaçada, que é quando você é forçado a relembrar algo quando você estava quase esquecendo ele. Eu não tenho as fontes científicas na cabeça aqui, mas o que eu sei é que isso foi testado. Então, várias pessoas aprenderam sobre um tópico ou leram sobre um tópico em um dia, e elas foram revisitadas sobre aquele tópico em tempos diferentes. E isso foi feito de uma forma constante, né? Então, uma pessoa era avaliada diariamente, tipo, se ela lembrava aquilo, a outra pessoa foi avaliada, sei lá, de 3 em 3 dias. Depois eles foram começando a variar um pouco, então, pela primeira vez, a pessoa era revisitada naquele conhecimento um dia depois 2 dias, depois uma semana, e num intervalo que ia aumentando. Eles repararam que esse ato de revisitar algo quando você está prestes a esquecer ele, faz com que, quando você lembre ele, a conexão seja reforçada no seu cérebro, aquela sinapse, né, aquela conexão de neurônio, ela tá quase sumindo e aí do nada chega você e fala, mano, essa parada era importante desde o começo. E o seu cérebro fica, beleza, então eu vou reforçar ele aqui até não poder mais. E um bom paralelo que eu posso fazer é quando você lembra o nome que estava na ponta da língua que você estava tentando lembrar, sabe? Tipo, encontrou um parente, você não consegue reconhecer o rosto da pessoa, então você é forçado a lembrar, e aí você fica, tipo, revisitando uns 30 pontos diferentes na sua cabeça, tipo, cara, da onde é isso mesmo? E aí você lembra o nome da pessoa, e é um momento eureka, e depois desse momento você fica, cara, eu não vou esquecer essa pessoa por semanas, se pá meses, entendeu? Não vou dizer truque, mas é um truque científico, você pode dizer, que pode se traduzir para os seus estudos e fazer com que você seja bem mais produtivo. E é, cara, separar suas matérias em tópicos e tenta revisitar eles e se testar nesses conhecimentos de forma ativa. Não se esqueçam do ativo, mas revisitem esses conhecimentos quando vocês estiverem prestes a esquecer eles. Isso pode ser no dia seguinte, se é uma parada relativamente nova. Isso pode ser vários anos depois, se é uma parada que você já sabe muito bem. Ou pode ser meses, assim, vai brincando com o processo e vendo se você consegue lembrar, entendeu? Na prática, e se vocês quiserem, tipo, implementar isso na vida de vocês, mas não necessariamente fica tão subjetivo quanto o slide anterior, tem um método bonitinho, que é baseado no método de um cara chamado Wozniak, não é o cara da Apple, não é o Steve, é outro Wozniak, mas eu não lembro o nome dele agora, que era um pesquisador. E a ideia é, cara, pega o que você quer aprender. É, eu quero pegar um exemplo aqui, sei lá, cálculo, porque cálculo é bem prevalente para nós meros universitários. Mas cálculo, você divide cálculo em vários tópicos diferentes e, pô, a ementa do curso é perfeita para isso, né? E você bota tudo na primeira caixinha, e a caixinha tá ali na direita, né? Então, na caixa de todo dia. E aí, todo dia você vai estudar aquilo. E quando você se sentir confiante, você se testa nesse conhecimento, né?
E se você passar no seu próprio teste, cara, move aquele tópico para a próxima caixinha, que é a caixa de 2 em 2 dias. Perdão. E aí você vai prosseguindo nisso, né? Então você vai estudando de 2 em 2 dias agora, aí você, putz, estuda mais, faz o teste. Cara, passei, beleza, semanalmente. Vou revisar toda semana. Beleza, passei 2 em 2 semanas. Putz, esqueci uma parada, falhei o teste que eu tinha feito. Aquele tópico, aquele conhecimento volta de 2 em 2 semanas para todo dia. E aí você volta a revisitar ele, entendeu? Então é um método que faz uso desse conceito, né, desse lado da repetição espaçada e otimiza ele para a tua vida. Ele foi feito mais de universitários para universitários, então eu quero botar um adendo que aquela última caixinha, que é a revisão antes de uma prova, eu não sou tão fã dela, porque vida não tem prova final, vida não tem a média 7 para passar, sei lá. A vida é tipo, você tem que estar constantemente sabendo das coisas, então nunca parem de estudar. Assim, o mundo que a gente está vivendo é um mundo em que tem tanto conhecimento que meio que já é esperado que vocês saibam das paradas. Então, tipo, é bom que vocês sejam bons em aprender, entendeu? Aí que tá a relevância dessa apresentação que eu tô fazendo. E, pô, dito isso, vamos entrar em armadilhas que você pode ter enquanto você está estudando. Até aí, tudo claro? Eu sei que tem um momento para dúvidas depois, mas eu quero saber se tem alguma coisa que eu posso falar agora aí que vocês se perderam. Deixa eu só ver aqui, porque eu não tô vendo o chat, né? Eu tô vendo a gente pode reconhecer, relembrar. Lá na frente você vai relembrar. Descobri por acaso que dá para dar zoom na tela, muito bom. Ah, cálculo, carinha de choro, sinto sua dor. Cálculo é o sofrimento de todo universitário. Faça um resumo de cada aula, quando a prova está se aproximando, cerca de uma semana ou duas, faça um resumo geral. Enquanto faço o resumo, pego os exercícios e vou fazendo. Pô, muito bom. Vale você dar uma avaliada em, tipo, se isso está sendo uma formativa ou passiva, porque eu vou entrar mais nesse mérito de como exercícios podem ser passivos, tem um slide só para isso. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui para as armadilhas. Acho que a primeira é a mais óbvia, né? Que eu já falei várias vezes, mas eu falo de novo. Aprendizado passivo. Muitos métodos ativos podem se tornar passíveis facilmente, porque a ideia é a abordagem que você tem por trás. E aí eu trouxe, por exemplo, 2 jogos de estratégia que eu sou fã. Um é o bom e velho xadrez, e o outro é o bom e novo TFT. E Teamfight Tactics, o nome certinho. E os dois, pô, você pode jogar, é um nível bem baixo de entrada, então você pode começar a aprender e começar a jogar feliz. Mas, cara, quanto mais partidas você faz, não necessariamente significa que você vai melhorar. Porque uma coisa é você praticar algo, então você pode fazer a mesma coisa várias e várias vezes. Tenho como exemplo desenhar, você pode desenhar várias e várias vezes, mas se você não está fazendo uma prática que é deliberada, e tem uma grande diferença entre prática e prática deliberada, né? A prática deliberada é quando você está tipo, botando todo o seu foco naquilo e você está efetivamente tentando melhorar. Então, no caso do xadrez, que é bem fácil de dizer, né? Você pode simplesmente jogar movendo as peças e não estudando tanto o jogo. E beleza, você vai ganhar algumas, vai perder outras, mas você não necessariamente vai estar melhorando. O ato de melhorar, o ato de estar constantemente validando se o que você está fazendo é certo ou não. Partidas são ótimas para isso, mas se você não está estudando por trás o porquê que algo foi errado, você não está necessariamente aprendendo. Então, no caso do xadrez, o xadrez ele tem uma própria nomenclatura de movimentos, né? Tipo, se eu me lembro bem, as linhas são de 1 a 8, as colunas são de A até H, isso, H. E muitas pessoas vão estudando os movimentos. Então, sei lá, a rainha F8 em certa parte do jogo é bom porque o que que ela deixa de ameaçar. Tem todo um estudo por trás de como o xadrez funciona, né? Tanto que eu trouxe 2 imagens para poder representar isso. Eu posso continuar praticando normalmente e me esforçando, mas se eu praticar por praticar, eu vou acabar que nem esse rapaz aqui, que está constantemente tomando checkmate, que nem um maluco. Mas eu podia estar me desafiando de formas diferentes. E uma forma diferente que eu vejo profissionais de xadrez se desafiarem e que eu acho incrível é esse caso aqui. É um vídeo no YouTube e eu recomendo muito que vocês vejam, é bem divertido. É em inglês, mas eu acho que tem legenda em português, eu espero. Mas, independente. Se você reparar, tem 4 pessoas, cada um com seu tabuleiro,
e um camarada no fundo vendado. Esse camarada no fundo vendado é o cara que está controlando todas as os quatro tabuleiros no lado das peças pretas. Então, ele está jogando quatro jogos de xadrez ao mesmo tempo, sem ver nenhum deles. E é um cara que já chegou num nível de maestria muito grande no jogo, mas ainda encontra jeitos em que ele pode melhorar ou se desafiar e reforçar os conhecimentos que ele tem, entendeu? Então, esse tipo de criatividade, esse tipo de é, inventividade quando você está lidando com conhecimento é muito bom. Tipo, sempre pensem em jeitos diferentes que vocês podiam estar aprendendo as coisas. Voltando para o exemplo do desenho, um, o que eu vejo muitos artistas fazerem, e o que eu fazia bastante quando eu desenhava, era só desenhar na esperança de melhorar. Mas muita gente, tipo, estuda a teoria de desenho por trás e articulações. Por exemplo, mão. Mão é uma coisa muito difícil de se desenhar. Então, muitas pessoas só desenham a mão na esperança de que um dia vão melhorar e acabam desenhando tipo um balãozinho, não fica tão bom. Mas artistas profissionais, eles procuram entender a anatomia por trás e fazem todo um estudo e fazem uma prática deliberada, né? E no momento que eles têm tipo na cabeça assim meio que fresco o que eles acabaram de estudar, eles voltam para a prática meio que sem cabeça, né? Então, eles só começam a desenhar no flow, música de fundo, por exemplo, e eles testam se, tipo, aquilo que eles aprenderam já tá meio que no subconsciente, se já tá, assim, engatilhado para a vida, entendeu? Então, para o caso de exercícios, é muito bom você fazer vários exercícios, mas se você faz, por exemplo, 50 exercícios de matemática, mas em nenhum deles você procura entender por que você errou, como você pode melhorar, onde está o raciocínio por trás do erro, né? O que você pensou quando você estava errando, e se corrigindo, no final das contas você vai ter uma frustração muito grande de tipo, cara, fiz 300 exercícios de uma fórmula matemática, chegou na prova eu errei, tá ligado? Porque nesses 300 exercícios talvez você não estivesse procurando como você errou e só estivesse preocupado em fazer, entendeu? Então, de novo, sejam ativos com o que vocês estão aprendendo. E, por último, uma armadilha muito grande que a gente cai é essa palavrinha chique que é o off-sourcing cognitivo. Pô, Danilo, palavra em inglês, cara, qual foi? Não quero essa vida de nomes complicados para poder lembrar. Aí, pô, não seja por isso. Eu dei uma traduzida que eu acho que representa o conceito muito bem, que é a arte de não saber a resposta, mas saber onde encontrá-la no Google. Cara, eu tô falando isso, mas eu sou culpado disso aqui muitas vezes na minha vida. De ter um problema, e no caso de programação, de computação, a gente enfrenta, tipo, sei lá, o mesmo problema em projetos diferentes, mas fica na preguiça de aprender como resolve o maldito problema. Então você decora qual é a página do Google que aquele problema está, o que você precisa pesquisar para chegar lá, mas você nunca aprende qual é o problema. Eu tive essa treta, tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta bastante de Linux, é, que é um programa livre que você pode usar para fazer sistemas operacionais e tal. E, cara, eu estou constantemente consertando o problema de Linux. E tinha um problema que eu sempre soube onde procurar na internet, mas eu nunca soube resolver. E aí teve um fatídico dia que eu tinha que resolver o problema e eu estava sem internet. E esse foi meio que o tapa da realidade para eu perceber, cara, meu Deus, eu não sei o bagulho. E eu fiz 30 vezes isso. Como que eu não sei, tá ligado? Tipo, você entra naquela crise existencial de devia saber isso, mas eu não sei, porque no final das contas você nunca procurou saber, entendeu? Você só procurou resolver o problema, mas muitas vezes resolver o problema não é aprender sobre o problema. Entra muito numa mentalidade hacker das coisas. Eu lembro de uma cena do Mister Robot, um dos monólogos, vários monólogos que ele tem, que ele fala que ele gosta dos erros e que ele gosta de entender o porquê que tem um erro. Isso é comum em qualquer pessoa que se dedica bastante, porque um erro não é só um erro, não é só um problema, mas ele é uma história do que aconteceu errado no seu raciocínio e você pode usar isso de vários jeitos diferentes. No caso de uma pessoa que está fazendo testes de segurança, é para, pô, como é que eu posso usar esse erro na minha vantagem? No caso de uma pessoa que está desenvolvendo o sistema, poxa, como é que eu posso consertar esse erro e garantir que ele não aconteça de novo? Entendeu? Então, a resposta para, tipo, outsourcing cognitivo é se deem o trabalho de aprender sobre os erros que estão acontecendo, não se deem por satisfeitos só porque um problema está resolvido, tentem entender o porquê, entendeu? E, poxa, vamos para o quarto ponto, que é de aprendiz até mestre.
Deixa eu só dar uma parada aqui, dar uma olhada no que vocês estão falando, porque eu gosto muito de ver o que vocês estão falando aqui. Aluno de computação e no Stack Overflow procurar a solução dos problemas e muitas vezes não tentar sozinho. Poxa, cara, Stack Overflow não pode ser a sua casa, sabe? Se você mora no Stack Overflow, você está num lado perigoso da vida, entendeu? E essa série é muito boa. Cara, Mister Robot é muito bom. Recomendo, recomendo demais. Até pra galera que não é de computação. Mas enfim, de aprendiz até mestre. Como você pode garantir que você está bem profissional no que você está falando, né? Ou como você pode se aprofundar mais num tópico. Cara, eu gosto muito desse camarada aqui. Ele é um físico, ele é o Richard Feynman. É, ele é famoso não só por alguns teoremas que ele fez, que explicaram várias coisas da física, mas também porque ele era um excelente professor e ele sabia explicar vários conceitos difíceis de uma forma bem fácil e intuitiva. E o segredo do método é isso, sabe? Não foi tipo o Feynman que criou o método. O método é baseado no que o Feynman fazia, no que alunos e colegas de trabalho do Feynman repararam que ele fazia, entendeu? É, E a ideia, a lógica da teoria do Feynman é, tipo, inverter essa frasezinha que está no primeiro ponto aí, né? Então, você só entende algo bem se você for capaz de explicá-lo para outra pessoa. Eu não sei quem falou isso, mas o que você repara no Feynman e o que as pessoas entenderam é que você pode inverter essa frase e a recíproca é verdadeira. Então, se você quer entender algo bem, se dê o trabalho de tentar explicar para outra pessoa. E ah, tá, Danilo, mas eu sou um eremita que mora na montanha do Timbuktu, eu não sei o nome de lugar, mas ah, eu moro sozinho, eu tenho meu gato, eu tenho certeza que eu não vou conseguir ensinar meu gato a programar. Sem problema, cara, tenta explicar para si mesmo, e o processo é, tipo, eu vou explicar o processinho aqui, rapidinho, porque o processo ele explica de uma forma melhor, mas, tipo, o conceito do Feynman é, cara, estuda bastante sobre um tópico e tenta montar uma explicação em cima dele. Foi o que uma pessoinha aqui, deixa eu lembrar o nome, a Estela falou que fazia resumos e tudo mais. Os resumos são ótimos, porque eles são um jeito bom de você explicar um tópico, mas você também pode fazer de vários jeitos diferentes. Por exemplo, eu gosto muito de falar, então eu adoro falar sozinho. Para mim, falar sozinho é o melhor resumo que eu posso fazer na minha vida. E funciona para mim, as pessoas olham para mim estranho, mas poxa, faz parte, cara, faz parte da vida, sabe? Então, monte um resumo que seja bom para você, pode até ser um PowerPoint mesmo, explicando o tópico, mas depois que esse resumo terminou, não para por aí, sabe? Alguma parte do resumo você lê ou outra pessoa lê e acha estranho, foca nessa parte e tenta entender por que que tá estranho. Talvez esteja estranho porque você não conseguiu explicar algo bem, seja muito complexo, seja muito abstrato. E nesse lado da abstração, uma coisa que o Feynman fazia e que é muito bom que vocês procurem fazer tenta remover os termos que são técnicos demais. O que a gente vê muito professor fazendo, e não necessariamente significa que o professor não sabe o que ele está falando, mas talvez porque ele não saiba explicar o que ele sabe, porque ele sabe muito sobre o tópico, é ficar nessa meio que muleta de, tipo, usar termos técnicos demais, esperando que as pessoas entendam aqueles termos, quando na verdade pode ser a primeira introdução de uma pessoa a uma matéria. Então, pega um termo técnico e tenta transformar ele num termo besta. Eu falo besta mesmo porque tem que ser uma bagalha é ótimo, do português. Um bagulho que seja, tipo, da sua vida, assim, que esteja muito relacionado com a sua realidade, que, poxa, você veja constantemente e que seja importante para a sua vida. A gente volta para aquele ponto anterior, né? Que faça com que aquilo se relacione às partes necessárias, às partes importantes da sua vida, sabe? Procure encontrar o que você está estudando em tudo que você vê. Ou traga o que você está estudando para as coisas que você está vendo, sabe? É extremamente importante isso. E depois que você terminou isso, cara, faz de novo. E vai fazendo de novo. Vai fazendo de novo até você conseguir explicar para qualquer pessoa aquilo que você está querendo aprender. Então, eu vou entrar nos pontos do porquê que isso funciona, né? Traduzir termos técnicos. De novo, testa você no quanto você sabe um tópico, ao ponto de, tipo, não depender de termos técnicos para explicar um termo técnico, e traz para sua realidade o que você está estudando. Então, deixa de ser uma parada transcendental, tipo, derivadas de segundo grau, tá ligado? E passa a ser uma parada mais tácita. É o que muito professor faz, dá exercício
de coisas que acontecem na vida real para você falar, isso realmente acontece, isso não acontece, sei lá, no plano irreal das coisas, entendeu? Outra coisa é, o ato de explicar para alguém naturalmente faz com que você espere perguntas. Então, de novo, você está sozinho? Imagina o que está escrito aqui: uma criança de 5 anos perguntando por quê para toda santa pergunta que você faz. Porque criança de 5 anos é a melhor pessoa para você explicar as coisas. Ela nunca está satisfeita com o que você está falando, porque ela não sabe quase nada, então ela quer aprender, sabe? Então, ela vai sempre te perguntar um porquê e você vai sempre ser forçado a tentar responder esse porquê, e no momento que você começar a engasgar na resposta, você fica tipo, putz, é aí que eu não sei. Essa é a parte que eu tô meio duvidoso, a parte que eu não sei direito o que está acontecendo, entendeu? Você pode não ser tão maluco quanto a isso, mas, tipo, um exemplo que eu uso bastante e está relacionado com outros tópicos de aprendendo a aprender que eu não trouxe aqui porque eu não quero me estender muito, mas eu, quando anoto coisas para estudar um certo tópico, o que eu faço? Eu tenho as anotações e eu tenho as minhas perguntas. E a ideia é, as anotações respondem às perguntas. Mas quando eu vou revisar, eu não olho para as anotações. Eu olho para as perguntas e eu tento relembrar o que está na anotação baseado na pergunta, entendeu? E no momento que eu vejo que alguma coisa que eu respondi ou está errada, ou eu simplesmente não me lembro como é que responde aquilo, aí eu volto para a anotação e tento revisar em cima disso, entendeu? Então é um jeito interessante que eu vi sendo usado em outros lugares e que, pô, se adaptava bastante para esse ato de relembrar, que eu decidi trazer para os meus estudos e, poxa, está sendo bem produtivo, para mim, pelo menos. Recomendo até que vocês façam. E, pô, último ponto, esse simplificar o abstrato, de novo, é entender melhor uma parte da matéria. Né? Entender melhor uma parte do que você está estudando. E, por fim, de novo, é uma parada mais que funciona para mim, honestamente. Tipo, é um ensinamento que eu tirei que não está estritamente relacionado com aprendendo a aprender, mas que eu li num livro e que eu achei excepcional e entra muito nesse ponto de, tipo, como você pode garantir que você está profissa no negócio, né? E entra no conceito de nada. O que é o nada para vocês, sabe? O que é um nada para um erro que você encontra num código? Eu vou usar código porque está relacionado à minha realidade. Se você está desenvolvendo, mas não está tão preocupado com o resultado final e você vê um erro, para você, se esse erro não atrapalha o andamento do projeto, esse erro é nada. Beleza. Para uma pessoa que está um pouquinho mais preocupada, esse erro pode significar um problema depois. Então, o que leva a acontecer esse erro? Talvez seja um problema de versionamento do código. E, pô, beleza, é uma versão diferente. Em alguns casos, pode ser nada. Mas, e se você está falando de um especialista em segurança que precisa saber a versão das coisas, porque uma versão antiga pode significar uma vulnerabilidade. E aí já não é mais nada para ele. Então, entendam que, tipo, o nada, na verdade, é o segredo para você encontrar o tudo. Isso eu tirei de um livro que é. Eu, inclusive, tenho ele aqui. Deixa eu só olhar aqui. Não, o nome. Porque eu não lembro o nome especificamente, mas eu lembro o autor. O autor é mais famoso do que o nome, que é o Musashi. Eu não sei se vocês conhecem. Ele era um samurai que meio que ele tinha a própria escola dele, ele era sozinho e aprendeu na marra do próprio jeito dele, como que ele acreditava que os samurais deviam se comportar, e ele escreveu esses ensinamentos e, tipo, até hoje esse livro é usado como referência para coisas como estratégia e tudo mais. E o último elemento que ele apresenta é o elemento do nada. E eu espero que vocês tenham entendido, depois de falar tanto, que muitas coisas podem estar se escondendo por trás do nada, entendeu? Assim como por trás do nada esse tempo todo estava escondido, sim, ele mesmo, o pombo. Então, assim, só para deixar bem marcado na cabeça de vocês que, no final das contas, o único jeito de você realmente entender o que é o nada, o que não existe, é sabendo tudo que existe sobre um certo tema, de forma que você consegue visualizar quando algo é nada, entendeu? Então, nunca. Acho que a moral desse ponto que eu trago aqui é, tipo, nunca se conforme. O mundo que a gente vive agora é um mundo de gente muito inteligente e, tipo, ser inteligente é sempre ser uma pessoa inconformada, uma pessoa que acha que podia estar fazendo melhor e, de certa forma, uma pessoa que tenta procurar o porquê por trás do nada. E, poxa, é isso mesmo. Agradeço aí pela atenção e vamos bater um papo sobre
esse tópico. É um tópico que eu gosto bastante de falar sobre. Acho que é isso. Beleza. Obrigadão, Danilo. Gente, agora então a gente abre, enfim, para dúvida e se alguém quiser se desmutar, perguntar por voz, é só falar. A gente vai ficar, vamos ver se não surgir dúvidas, senão eu vou tirar dúvidas. A gente tem esse tempinho ainda, né, até dar 2 horas. É, a galera, Danilo, não sei se você tá vendo no chat, né? A galera tá falando. A Ana falou, amei, muito fofinha. Uhum. Estela daria palestra, é um tema muito importante, principalmente porque eu tenho um déficit de atenção. Estela, tamo junto. A Cássia falou muito bom. Gostei muito, principalmente a parte da nada. É muito legal, né? Eu lendo esse livro, eu levei foi meio como um tapão, assim, de surpresa, porque eu não esperava que o nada fosse ser tão importante, né? Tipo, os 5 elementos deles lá, um deles era o vácuo. Eu falei, mano, qual a importância do vácuo? Essa parada É, de revisar tudo lembra o Vim. Clássico Vim. Manda pesquisarem sobre Anki para ajudar a estudar. Sim. O Anki, ele é, se não me engano, uma implementação desse lado da repetição da espaçada, né? E junto esse lado de flashcards, né? Então, tipo, alguns flashcards fazem você reconhecer as coisas, mas outros flashcards podem ter perguntas que vão fazer você tentar lembrar o negócio, então é muito bom. Eu não uso pessoalmente, é engraçado, tipo, eu sou uma pessoa de TI, mas eu não sou tão fã de usar aplicativo para as coisas. Eu sou uma pessoa muito do papel e da caneta, mas enfim. Eu não sei se eu tô falando muito, gente. Se deixar, eu falo, entendeu? Então, desmutem e me cortem, à vontade. Eu, como gerente de projetos da EJ, os desenvolvedores fazem isso direto comigo, porque eles sabem que se deixar, eu não paro. Vocês conseguem pegar assunto na aula, tem muita dificuldade, acaba que eu só consigo aprender sozinha, não sei se isso é bom. É, Poxa, acho que um exemplo interessante que eu e a Galena a gente tem, pelo menos eu não sei se, Galena, você teve aula com o Paixão? tive. Alô? Tive. Tá me ouvindo? Eita, cortou um pouquinho, mas fala aí. Não, tive, pode falar. Só que você ficou Então, quietinho. é porque tem professores e professores, e muitos professores, eles são meio que os facilitadores, e eles são os caras que fazem com que você seja ativo ou passivo, sabe? Eles que dão esse start. Você pode partir tentando ser uma pessoa ativa na aula, o que é muito bom e, tipo, eu recomendo bastante que vocês façam. Mas tem professores que naturalmente puxam isso dos alunos. E um deles era o João Paixão, que é o nosso professor de álgebra linear e outras matérias, que ele é o cara que está constantemente trabalhando, tipo, tentando entender perspectivas diferentes e perguntando para os alunos o que eles acham da matéria. E, cara, toda aula dele é, tipo, diferente e traz uma nova perspectiva sobre um tema que parece bem consolidado, né? Que é a álgebra linear. E ele faz você acreditar que a álgebra está em tudo, tá? Então, é bem diferente o jeito que ele dá aula do jeito daquele professor que, tipo, 8 da manhã. O cara não liga, ele só bota o slide lá e fica, tipo, ah, então isso, aí depois aquilo. E quando você vê, já, tipo, passou o tempo demais, sabe? Eu brinco que é a piscadinha temporal, que você dá aquela piscada e passa uma hora, sabe? Então, eu entendo muito bem esse lado de pegar assunto na aula. Varia muito do professor, mas, tipo, também tem que ter uma iniciativa muito grande de, tipo, sei lá, encher o saco do professor com perguntas, sabe? Eu, pelo menos, sinto bastante isso. Papel e caneta é a melhor coisa. Gosto muito de papel e caneta. Você utiliza um plano de estudo para organizar não só a faculdade, mas o dia a dia? Pois. Planos de estudo. Eu fazia bastante, tipo, a gente está muito tempo parado na FRJ, então eu meio que larguei os meus planinhos de estudo. Mas eu gosto muito de usar aquele método da repetição espaçada. E eu sempre me dou o trabalho de ler a ementa antes e dividir essa ementa em tópicos e vou estudando, tipo, eu boto na caixinha número um no dia que o professor deu a matéria. E aí eu já começo a estudar, entendeu? Me ajudou bastante e me fez ter um rendimento muito bom em algumas matérias. Eu gosto bastante, eu recomendo repetição espaçada. Gosto de fazer minhas anotações em caderninho. Muito bom. Piscadinha é uma palavra forte. Ai, ai.
Os professores ligam o slide, eu cochilo muitas vezes, quando eu acordo tá no mesmo slide. E aí passou, tipo, meia hora, assim, você fica tipo, mano... Eu entendo essa dor, cara. Eu entendo essa dor de verdade. Uma coisa que eu não botei no slide, mas é muito importante também, é o quanto você tá emocionalmente engajado com o que você tá aprendendo. Tipo, se a parada não te dá nenhum tipo de energia para estudar, naturalmente você não vai querer. Você pode se forçar, mas não vai ser tão produtivo quanto você realmente está, tipo, emocionalmente investido no que você está fazendo. Eu lembro que eu procurava motivos para estar emocionalmente investido no que eu estava fazendo. É difícil em código, mas eu lembro que numa matéria que era computadores. Não, era concorrência. Era a matéria que dava concorrência, eu não lembro o nome dela agora, mas ela era muito legal. Eu Computação ficava componente. tipo, eu posso usar todo o poder do CPU no meu código. E isso vai me fazer rodar as paradas, sei lá, 4 vezes mais rápido. E isso me deixava tão pilhado que eu naturalmente ficava, tipo, estudando sozinho o bagulho e tentando rodar os programas e quebrando meu computador no processo. Mas, cara, tipo, eu consegui encontrar diversão no negócio, sabe? Então, é um bom jeito também. Slide é complicado de manhã cedo. Nossa, horroroso. Slide de manhã cedo e slide depois do almoço. Não sei vocês, mas depois do almoço eu não resisto. Vocês estão me ouvindo? Ou não? Por enquanto não pergunta, tá sendo bem. Ah, não, Ih, pera. Eu não ouvi. Pior que estão respondendo, mas eu respondi a pergunta errada porque eu não ouvi. Então fala de novo aí. acho que o Danilo não tá me ouvindo. Danilo? Eu tô. É que você Tá, falou beleza. muito da última Não, eu vez. só ia falar sobre isso de slide, que uma coisa que eu usava, que eu sofria muito, o meu bolso sofria muito e a minha carteira sofria muito, eu imprimia os slides quando eu sabia que ia ser uma matéria do capiroto. Porque eu conseguia anotar. Era uma coisa. Eu estudei numa escola que tinha uma professora que só dava aula em slide. E aí a escola imprimia os slides da professora para os alunos, para a gente não ter esse gasto. E aí eu anotava e aí me ajudou muito, assim, eu só comecei a aprender as coisas quando eu fiz isso. E aí tem uma fatídica matéria, quem é de computação vai saber, que tem muitos slides que é arquitetura de computadores. E aí eu só conseguia aprender de fato e prestar atenção na aula quando eu tinha o slide em mãos, olhava pro professor, ele falava e eu anotava. Porque, assim, algumas pessoas falaram, perdão, Danilo, mas só te complementando. Algumas pessoas falaram de caderno. Eu sou uma pessoa que eu sou muito chato com o meu caderno. Eu tento ter um caderno bonito. E muitas vezes eu caía na falha do ter um caderno bonito ao invés de entender a aula. Não sei se tem mais alguém aí. Então eu ficava muito mais preocupada em anotar do que de fato em prestar atenção. Então, então assim, por exemplo, alguns professores que não têm um quadro muito amigável para quem gosta de ter caderno bonito, eu ficava desesperada tentando fazer tudo bonito para que eu achava, mentia para mim mesmo, falando, putz, isso vai me ajudar. O que não ia, porque eu não prestava atenção, ficava preocupada em anotar bonito. Enfim, e tudo é muito corrido na faculdade. Então, imprimir o slide, ou então, já tentar ter um material prévio, antes me ajudava, assim, muito, muito, muito mesmo. Tinha professor que usava uma apostila, eu tentava, ou então, ir com a apostila na cabeça, ou então, pelo menos, imprimir o capítulo que o cara ia falar, porque eu já puxava a anotação da própria apostila. Mas doía, assim, eu sempre ia atrás da xerox mais barata. Mas beleza, Danilo, tem mais dúvida aí pra você, só queria complementar com isso. Boa. Cara, é um jeito que muita gente usa, eu acho muito bom. Eu particularmente não me beneficio tanto usando. Eu sou do hashtag Time Caderno aqui. Mas o que eu faço é o que a Estela também sugeriu, eu vi o José falar também, que é tipo ter na aula, o meu objetivo é tirar o máximo que o cara tá falando. Então eu anoto tudo meio ruim, meio bosta. E geralmente em lápis, para poder depois revisar. E aí eu faço um resumo mais bonitinho. E aí o resumo tá tipo. É até legal. Eu não sei se eu tenho um aqui, acho que eu não tenho. Mas eu divido a página em meio que duas, né? Então fica uma coluninha na esquerda e uma parte maior. Na parte maior eu faço todas as anotações, aí do jeito que eu acho mais bonitinho mesmo, bota. Se precisar caneta colorida, eu boto. Não sou tão fã, mas assim, eu entendo que tem muita gente que gosta. E na coluna da esquerda eu boto, tipo, nomes que eu preciso lembrar ou perguntas que eu vou fazer. E aí eu vou revisando na base das perguntas. Então,
Fica um caderninho bem legal. Mas também pode entrar naquele buraco de, tipo, você reconhecer as perguntas que você faz, mas não lembrar quando ela for perguntada do jeito diferente. Então, assim, tudo precisa de muito cuidado. A frase do nada que você estava falando, você tirou da onde mesmo? Deixa eu pegar, acho que era O Livro dos Cinco Anéis. Isso, eu lembrei o nome. O Livro dos Cinco Anéis, do Musashi. É, eu tenho ele aqui, mas se eu puder pilhar vocês para ler esse livro, eu quero que vocês saibam que o Musashi não falava da boca para fora. O cara era tão bom que lendas diziam que ele conseguiu ganhar de um outro samurai com um remo que ele estava afiando enquanto ele estava tipo passando de um lado do rio pro outro. Ele estava remando, quando parava de remar ele afiava o remo e ele usou o remo para ganhar da outra pessoa. Então assim, o cara era bom, sabe? Mas deixa eu pegar aqui o slide da repetição de passada. Sai pombo, pombo não. Aqui. Repetição de passada, aqui, tá. O, esse repetição de passada é bom para você usar junto com o Trello. O Trello é bem bonitinho. Eu não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem o Trello? Se eu tivesse apresentado ontem, talvez, mas eu acho que não necessariamente, que eu não falei em gestão de tempo do Trello dessa vez, não. Ah, você pulou o Trello dessa Eu vez. pulei. Não mostrou o Pipefy? Não? Né. Não Aqui. mostrei nenhuma ferramenta ontem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, então tem muita gente aqui que conhece. Mas na teoria, tipo, o Trello ele deixa você ter várias colunas. Essas colunas você bota cartinhas e você pode passar as cartas de uma coluna para outra. Bem resumidamente, é isso que ele faz. Ele imita o Kanban, que é um método de gerência de projeto e tal. E ele é bom para você justamente fazer essa separação das caixas da repetição espaçada. Você bota uma caixinha para todo dia, uma outra caixinha para de dois em dois, outra semanal, mensal, e aí você vai, tipo, expandindo a sequência, entendeu? Eu tinha um Trello de estudos que eu usava bastante, mas aí as aulas pararam, né, Kaká? Ai, ai. Tenho que sair, muito boa palestra. Pô, muito obrigado pela presença, Augusto, de verdade. Foi. Tá sendo muito divertido. Eu adoro falar sobre esse tema, cara. Esse tema é muito bom. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu posso falar aqui. Alguma coisa rápida. Vocês podem lançar uma pergunta cabulosa aí. E eu tento responder na medida do possível. Hum. A gente vai ter fé que tem alguém digitando. Ah, tá. Queria saber como é a sua rotina de estudos. Pô, eu vou ter que responder como era, porque agora eu tô bem parado, eu tô focado em outras coisas. E a faculdade vai voltar daqui a pouco, então eu vou ter que voltar no desespero. Mas o que eu sempre usei o Trello para poder organizar isso, né? Então, eu lembro que eu gosto de preparar os meus dias antes do dia começar. Para mim sempre funciona. Então, eu anoto as coisas no, na minha agendinha, eu tenho uma agendinha de papel aqui. E no dia anterior eu confiro, tipo, o que que tá no. Qual intervalo de tempo eu tô, né? Então, sei lá, eu tô. Eu tô pegando os itens para estudar do todo dia e algum item, sei lá, do semanal eu tenho que estudar também. Aí eu falo, beleza, baseado nisso, eu tenho essas X coisas que eu vou estudar e eu encontro tempo para elas no meu dia, né? Então, tipo, um intervalo de uma aula ou outra, ou um tempo que sobra depois. E depois disso eu penso nas outras coisas, sabe? Eu acabo priorizando o estudo nesse lado. Tem dias que não dá para fazer, e nos dias que não dá, eu recomendo mesmo você, tipo, na medida do possível, tentar se testar. O teste é a parada mais importante. Tipo, quando você estuda, quando você lê, hum, é verdade até. A galera do resumo, toma cuidado. Muitas vezes, quando você está lendo o seu próprio resumo, você está sendo passivo quanto a isso. Então, você está usando o resumo para te passar o conhecimento, mas você não necessariamente está lembrando das paradas que você pensou quando você escreveu o resumo. Então, assim, algumas vezes eu até escrevo meus resumos de uma forma, entre muitas aspas, incompleta, para me forçar a lembrar das paradas depois, entendeu? Mas enfim. Eu não sei se eu respondi a pergunta da rotina, mas mais ou menos.
como um papel virtual, já acordo pensando que eu tenho que fazer o dia todo, todo dia assim. Cara. E eu não sei se vocês usam isso, inclusive, é até um momento bom, porque foi a Galena que me mostrou essa parada, quando eu era um mero aprendiz. E eu continuo sendo um aprendiz, só que eu sou um aprendiz que sei um pouquinho mais da vida. Mas métodos de gerência de tempo e de gerência de vida no geral, eu uso minha agendinha é tipo um bullet journal que eu tenho, né? E bullet journal não é só tipo fazer pontinhos e várias outras coisas, mas tem toda uma metodologia por trás que me força a ser bem mais focado no que eu tô fazendo no dia. Então, assim, eu pessoalmente recomendo. Eu sei que a galera não recomenda, ela não usa, mas ela me mostrou e eu gostei muito quando eu pesquisei e eu achei muito legal. Mas pra galera que tá na onda de, tipo, gasta mais tempo montando o caderno do que usando ele, muito cuidado com o bullet journal, porque ele é um buraco sem volta quando você começa a customizar, entendeu? Um dos motivos de eu não ter gostado e não ter me adaptado com o bullet journal era justamente por isso. Nessa minha mania de querer tentar fazer tudo bonitinho e eu não ter nenhum dom artístico pra isso e ficava tudo horroroso, eu ficava frustrada, eu detestei o bullet journal. E eu tentei ir pras coisas, tipo, pros planners que são bonitos, prontos já. Ai, cara, pra mim, tipo, eu sinto sua dor. Eu tentei fazer bonito um tempo, mas aí eu fui, tipo. Eu lembro que. Deixa eu ver, tá na minha agenda, inclusive, porque eu lembro que eu tentei fazer um bagulho mal bonitinho e aí eu fui extremamente otário. Deixa eu lembrar aqui. Eu botei, tipo. Era algum. Ah, cadê? Um momentinho que eu vou achar. Mas enquanto isso é ótimo, vocês começaram a falar um pouquinho mais, aí quem começou a acordar aqui e querer falar com vocês? Calou. Mas. Ah, é aqui. Eu fiz minha agenda toda bonitinha, né? Tava tudo, pô, finíssimo, fino do fino. E aí eu botei dia 31 de abril na minha agenda. E aí eu percebi, putz, esse dia não existe. E aí tá, tipo, na minha agenda, tipo, 31/4, sexta-feira. Aí logo do lado, não é um dia que existe. E aí eu continuei minha vida. Então, assim, eu já não tento fazer bonito, porque se eu errar, eu pelo menos não consigo corrigir de alguma forma besta. E besta nem, não necessariamente é bonitinho, tá ligado? A ideia do BJ nem sabe fazer bonito. Sim, cara. Conseguir É, organizar os pensamentos e tarefas. Eu tenho que exatamente. me acostumar mais a levar ele para todo lugar que eu vou, porque eu sempre tenho uma ideia, eu nunca consigo anotar no journal. Mas sim. Bem, gente, já passaram, né? Já deu 2 horas. Mais alguém tem alguma pergunta? Senão a gente vai encerrando por aqui. Aproveitando, eu não botei no meu slide, mas se vocês quiserem, eu posso jogar o meu e-mail e arroba do Telegram, e aí vocês me mandam perguntas quando vocês quiserem, se quiserem bater um papo e tal. Vale a pena, vale a pena. Deixa eu pegar o arroba aqui para não escrever errado sem querer e vocês falarem com a pessoa, sei lá, da Rússia. Aí vocês vão ficar aqui? Mais um momentinho aqui. Deixa só o Danilo mandar o contato dele, aí eu vou pedir para vocês me mandarem o e-mail e o nome. De novo, né? Eu já marquei, né, a todo mundo que tá aqui. Tem 38 pessoas, tipo, já marquei todo mundo que passou por aqui, porque eu acho que teve uma galera que caiu, teve que sair. Mas eu sempre vou mandar por precaução. Mas deixa só o Danilo mandar o contato, que aí depois vocês mandam o e-mail e o nome de Arroba do vocês. Telegram Beleza. e o e-mail. Beleza, e qualquer coisa podem entrar em contato. Então, galera, eu vou pedir para vocês mandarem o e-mail e o nome de vocês também, por favor, para a gente ter isso registrado. Agradecer ao Danilo. Danilo, muito obrigada pela sua disponibilidade, por conversar com a gente, né, sobre esse assunto. Agradecer a presença da galera. E é isso, Danilo, se você quiser falar algumas últimas palavras. Acho que eu estou bem contemplado. Agradeço aí pela oportunidade também. Adoro trazer esse tema para a galera. Fico muito feliz que vocês gostaram também. E é isso. Sigam estudando, galera. Beleza, gente. Então é isso. Quem a gente finalizou por hoje. Amanhã a gente volta aí com um assunto sobre vida universitária além da sala de aula, né? Especialmente para quem está aí na universidade. Tirar algumas dúvidas, conversar um pouco sobre projetos. Quem está vindo conversar vai ser a Gabi, não a Gabi de segunda e terça, uma outra Gabi, que também é membro do Minervas, e é super engajada na universidade como um todo, então vai ser muito legal. A gente espera contar com a presença de vocês. Então, muito obrigada, gente.
Aí agora a gente vai ficar aqui esperando a galera sair. Esperando a galera mandar os contatos, tudo. Então, beleza. Bem, acho que todo mundo já mandou. Tem só 8 pessoas, né?